Boa tarde, Brasil, boa tarde para todos, boa tarde para todos. Você que me ouve, você que vai ouvir e ver esse vídeo, boa tarde. Na plataforma do YouTube, canal do Anderson Vieira, boa tarde. Estamos aqui no Pará, estamos aqui posto Vale Verde, Canaã dos Carajás, no Pará. Estamos aqui no lavador do posto. Quero trazer uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Então, primeira, a palavra é gratidão. Gratidão ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus pelas bênçãos, livramento, agradecer a Deus por tudo. Palavra gratidão ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Palavra é gratidão. Mas também quero trazer uma palavra, a palavra do Senhor, que está no livro 1 Samuel 3. A história vai dizer sobre Ana, Eucana e Benina. A Bíblia diz que Ana, o seu ventre era estéril, não poderia gerar ao seu ventre, ou que seja, o seu ventre não poderia trazer uma criança a gerar. E a Bíblia disse que ela foi no templo na cidade chamada Siló, onde havia o sacerdote Eli, ou que seja, pela Bíblia, o pastor que estava ali cuidando, apacentando as ovelhas, aquela igreja. E a Bíblia diz que aquela mulher chega no templo de adoração, Ana, e a Bíblia diz que ela prostra ao altar do Senhor Jesus, no altar, de joelhos. A Bíblia diz que quando aquela mulher prostra no altar, a Bíblia diz que Eli estava na coluna central, encostado dentro do templo, e olha aquela mulher e disse: olha, tu estás embriagada, mas não é. Aí a Bíblia diz que ela responde: não tem eu como as filhas de Belial, a tua serva, amargurada de espírito. Eu só trazer uma tradução da onde Deus quer falar para você nesta tarde. A Bíblia diz que nasce Samuel, ele ali passa a ser sacerdote, passa a ser juiz e profeta. Samuel é sacerdote, juízo e profeta no meio do povo. A Bíblia diz que Saul, nesse período, o rei Saul, a Bíblia diz que ele estava no poder de Israel. O rei Saul. Mas Saul desobedece a Deus. Deus usa Samuel para dizer para Saul, naquela época era olho por olho, dente por dente. E Deus disse para Samuel, usando Samuel, vai lá, mata os malequitas. E a Bíblia diz que ele desobedece a Deus e ele pede o reinado. Deus precisava de levantar alguém, Davi. Deus escolhe Davi. E Deus manda ali Samuel chegar diante, ali na casa de Jessé. Ali a Bíblia diz que Samuel pega uma botija de azeite e vai na casa de Jessé, o beledita, e unge a Davi. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia disse que Davi não estava na casa. Davi estava apacentando ovelhas. E a Bíblia diz que Davi estava no campo. Ele era o menor da casa, ruivo. Mas a Bíblia diz que ele estava apacentando ovelhas. E a Bíblia diz que agora Davi chega na casa de Jessé, ao pai de Davi. E Davi disse: olha, acabou os teus mancebos. Ou que seja, em outras palavras, Samuel estava dizendo: cadê os jovens da tua casa? A Bíblia diz que passa todos os filhos de Jessé que estava ali na casa, passa ali todos os filhos de Jessé,
Abinadab, passa todos. A Bíblia diz que pode passar todos os filhos. E ainda Deus o brada disse: olha, Samuel, tu vê que está a aparência, mas eu vejo o coração. Deus agora escolhe Davi. Davi estava no campo apacentando ovelha. Deus levanta Davi, rei de Israel. E a Bíblia diz que aí mesmo assim a Bíblia diz que Deus levantar Davi, a rei de Israel. Por um período Davi foi considerado como o coração de Deus. Davi foi considerado como o coração de Deus. E a Bíblia diz que ali, que quando Davi foi considerado ao coração de Deus, segundo o coração de Deus, e ali a Bíblia disse que Davi agora passa ao reinado, passa a reinar. E nesse período houve uma grande perseguição. Saul persegue Davi para matar por causa que perde o reinado. E a Bíblia diz que Deus levanta Davi. Davi está no trono, o rei Davi. E a Bíblia diz que por um período Davi obedece a Deus. Por um período ele anda em obediência ao Senhor Davi. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Davi agora peca contra Deus. De que maneira? Ele era rei de Israel, tinha todas as mulheres que ele pudesse dentro do palácio. E a Bíblia diz que ele olha uma mulher chamada Batseba, que estava banhando despida, e ele olha do seu palácio. E ali o desejo a deitar com aquela mulher. Mas aquela mulher não poderia se deitar com ela, porque ela era casada. O primeiro pecado de Davi. E a Bíblia diz que Deus levanta Natã. Deus levanta Natã a repreender Davi. Quando Deus repreende Davi, a espada do Senhor não aparta da casa de Davi. Ou que seja, não adianta pecar, se esconder, porque o Senhor, ele observa, ele olha, viu? Deus, ele olha. Ó, Brasil, se apressa, anda na linha, se coloca na brecha, porque Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Jesus está à porta. É esta palavra que fica ao teu coração. E agora Davi, a Bíblia diz que Davi está ali sobre o reinado. Ele peca contra Deus porque ele deita com aquela mulher. A mulher era casada, ele não poderia se deitar com ele. E a Bíblia diz que após ele pecar, a desobediência dele, Deus, ele cobra ali a cada sua desobediência. O Senhor começa a cobrar Davi. Deus cobra Davi. Davi passa pela uma cobrança de Deus, porque ali Deus ele ama o pecador, mas Deus, ele aborrece o pecado. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus 12, 14, fique a paz com todos, e sem a santificação não verás ao Senhor santificado por alma e espírito. Brasil, é isso aí, a palavra de hoje. Compartilha, escreve, deixa o seu like, virar a câmera. Estamos aqui no trabalho nessa terça-feira, dia 7. Terça-feira, não, perdão, quarta-feira, dia 7. Trabalho aqui em Porto Vale Verde. É isso aí. Se inscreve, compartilha. Deus abençoe todos os inscritos. Deus abençoe todos os inscritos do canal do Anselmo Vieira. Compartilha, deixa o seu like, se inscreve. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.